A gente começa o programa com o nosso bate-papo sério e importante sobre dependência química, né? Para quem ainda não conhece o Amor Exigente, é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. O Amor Exigente faz reuniões semanais, já a gente vai entender como é que isso está funcionando neste momento, mas vale lembrar que o tempo todo é sem custo nenhum, é um programa que transforma, que tem acolhido os familiares de dependentes químicos, assim como dependentes químicos em recuperação. E, inclusive, os mais idosos com os grupos de Sempre é Tempo e as crianças pequenas com Amor Exigentinho e os pais dos pequenos com grupo de prevenção. Para conversar sobre tudo isso, hoje eu recebo com muita alegria ele que é diretor de grupos de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro, e o secretário nacional de Acolhimento e Prevenção às Drogas, o Senapred, Dr. Quirino Cordeiro Júnior. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Sintam-se abraçados, bem. Tá bom? Muito bom estar aqui novamente. É muito bom recebê-los e eu vou convidá-los para sentar aqui ao sofá e eu vou ficar aqui sentadinha para a gente já começar o nosso bate-papo. Doutor Quirino, eu sei que o senhor tem lá uma relação estreita com o Ministério da Cidadania, né? E nesse momento eu acho que a turma também gostaria de ouvir um pouquinho como é que estão as coisas de modo geral. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com toda a sua audiência, né? Hoje nós viemos aqui para conversar sobre as comunidades terapêuticas, né? Que são entidades extremamente importantes no tratamento e na recuperação das pessoas que apresentam dependência química. Entretanto, como você bem disse, né, no início do programa, nós estamos passando em todo o mundo um momento bastante complexo, né? Nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Então, todo o governo federal está trabalhando de maneira bastante ativa para que nós possamos diminuir o impacto dessa situação no país. Então, é muito importante que a população siga as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias locais. Isso é extremamente importante para que nós, então, no país, possamos diminuir o impacto dessa pandemia. Perfeito. Agora, hoje a gente preparou para falar um pouquinho de comunidade terapêutica, né? E como é que está hoje com tudo isso? Como é que as comunidades terapêuticas estão funcionando? Então, nós estamos trabalhando com as federações das comunidades terapêuticas e com a Confederação Nacional dessas entidades. Nós estamos construindo agora orientações que nós passaremos a partir de amanhã para todas as comunidades terapêuticas do Brasil, para que elas, então, possam manejar de maneira mais efetiva essa situação, para que nós, então, diminuamos os riscos que essas entidades possam apresentar por conta da pandemia do coronavírus. A ideia, então, basicamente, é que nós possamos diminuir o contato entre os acolhidos com o mundo externo, ou seja, a gente vai passar orientações em relação às visitas, como devem ocorrer as visitas dos familiares para os acolhidos. Essa é uma situação muito importante, já que as visitas, a aproximação da família, dos acolhidos, o acompanhamento dos familiares nesse processo de acolhimento e tratamento e recuperação da pessoa que está na comunidade terapêutica, esse é um ponto muito importante, né, enfim, dessa etapa de recuperação e de ressocialização do dependente químico. Entretanto, nessa situação específica agora, diante dessa pandemia do coronavírus, nós precisamos tomar cuidado em relação a essa situação. Uma outra questão em relação aos novos acolhimentos, para que nós, então, também tomemos cuidado para que diminuamos, então, o risco de acolhermos pessoas portadoras do coronavírus e que possam, então, numa situação desse tipo, contaminar outros acolhidos. Enfim, então, nós estamos construindo essas orientações que serão passadas para as entidades a partir de amanhã. Perfeito. Luiz Fernando, em relação aos grupos, a gente está vendo imagens lindas, né? Os grupos aí de mãos dadas, fazendo a partilha, tem esse acolhimento tão caloroso, essa aproximação, esse abraço. Como é que está funcionando tudo isso agora, nesse momento? Pois é, Cláudia. Você sabe que nós somos todos filhos de Padre Haroldo, que tinha aquele lema lindo, que tem até hoje aquele lema lindo, medo de nada, só amor.
Então, as recomendações da Federação de Amor Exigente neste momento é isso, que nós não tenhamos medo, que nós não entremos numa neurose, né, que possa nos paralisar, mas que nós tenhamos muito cuidado. E nós também somos muito obedientes no Amor Exigente. E há muitos lugares onde os grupos funcionam que foram fechados. Igrejas que os padres fecharam, igrejas evangélicas que o pastor fechou. Então, nós temos que obedecer, o espaço não é nosso, nós vamos ter que aguardar as decisões dos proprietários dos espaços. Mas há muitos espaços que estão liberados, então, o que nós recomendamos? Que se o espaço onde o seu grupo funciona está autorizado a funcionar, você faça o grupo. Porque com todos os cuidados que estamos recomendando, que já foram ditos aqui, e nós também já passamos, não é? Mas, doutor Quirino, eu penso que as famílias e os dependentes químicos, eles têm um problema talvez muito maior do que o coronavírus. Então, nós precisamos estar atentos a outros problemas além do coronavírus. Senão parece que nós ficamos num foco único e exclusivo e as famílias vão enfrentar a dependência química e a situação difícil pela qual elas estão passando, com que apoio? Então, grupos que puderem, nos espaços autorizados, deixem os seus espaços abertos, acolha com amor, com alegria, sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão, com álcool gel, com uma distância de 1 metro, 2 metros entre as pessoas e atendendo à demanda das famílias e dos dependentes químicos. Perfeito. Quem sabe aí fica a sugestão para a realização de grupos em áreas livres, né, em local externo, que seria uma ótima ideia. E aqueles grupos que estão fechados, qual que é a orientação em relação à leitura, em relação... Porque a gente precisa se alimentar para não perder o vínculo, né? Isso mesmo, Cláudia. Por sorte, nós temos hoje a internet a nosso favor e podemos, eu não digo fazer um grupo por internet, porque é claro que nós precisamos de alguma coisa muito retorno e partilha e retorno, metas, então é presencial. Mas, em alguns casos, onde pode estar havendo uma emergência, eu penso que até um grupo de WhatsApp pode ajudar, sim. Mas é tudo muito novo, né, Cláudia? Então, nós vamos ter muito cuidado, sim, e vamos ficar aguardando as novas decisões, as novas recomendações para ver como é que vai ser a semana que vem. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de comunidade terapêutica. Tem gente que nem entende o que é comunidade terapêutica, qual é a diferença dela para uma clínica de recuperação. Então, comunidade terapêutica são entidades que trabalham no processo de recuperação de pessoas que apresentam dependência química. As comunidades terapêuticas têm uma história no Brasil de mais de 50 anos, com ótimos resultados nesse processo de recuperação e de ressocialização das pessoas que apresentam dependência química. E por conta disso, então, a partir do ano passado, o governo federal passou a trabalhar mais de perto com essas entidades e passou, então, a incentivar o seu funcionamento. Até o ano de 2018, só para a gente ter uma ideia, o governo federal financiava 2.900 vagas em comunidades terapêuticas, o tratamento gratuito das pessoas que apresentam dependência química. O ano passado, então, nós fizemos um primeiro movimento de ampliação do número de vagas, nós chegamos a 11 mil vagas e este ano, então, nós abrimos um novo edital para ampliarmos ainda mais o número de vagas. Das 11 mil vagas que nós financiamos hoje, nós financiamos vagas em quase 500 comunidades terapêuticas em todo o país. Nós, então, com esse edital que foi aberto em dezembro do ano passado, que ficou aberto, então, agora no início desse ano de 2020, nós temos a expectativa de ampliarmos de 11 mil para 20 mil vagas. Inclusive, esse edital termina hoje, né? Então, as comunidades terapêuticas que tenham intenção de receber recurso federal para o seu financiamento e para a oferta, então, gratuita para a população de tratamento, de recuperação, tem até hoje para participar desse edital. A nossa expectativa, então, é que nós saltemos de 11 mil
para 20 mil vagas. E dá para controlar isso? Eu fico pensando assim, o dinheiro chega na comunidade terapêutica. Como é que vocês sabem se eles estão usando esse recurso para receber um novo interno? Nós temos um sistema de prestação de contas mensalmente. Então, nós sabemos em cada comunidade terapêutica que indivíduo que está acolhido, quanto tempo ele permaneceu, que tipo de tratamento ele recebeu. Nós sabemos quando ele é acolhido, nós sabemos quando ele recebe alta. Então, todo esse acompanhamento nós fazemos. E para a população, eles conseguem saber aonde é que tem vaga gratuita? Sim, então, isso nós fazemos esse acompanhamento, esse monitoramento à distância. E nós fazemos também fiscalizações presenciais, para sabermos como está, então, o funcionamento dessas entidades, como está ocorrendo, então, o tratamento dos acolhidos nessas instituições. Para a população que quiser saber hoje, então, onde encontrar vaga, então, você tem seu filho, você tem um parente seu com problema, ou o problema que está acontecendo consigo mesmo, então o indivíduo pode acessar o site do Ministério da Cidadania. Eu posso passar aqui o endereço? Por favor, isso é super importante. O endereço é www.m de Maria, D de dado, S de sapo, então www.mds.gov.br/OBID. OBID é O-B, D de bola, I, D de dado, que é o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Aí lá no OBID vai ter um ícone sobre, escrito Senapred, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, e lá nesse ícone a pessoa vai encontrar um georreferenciamento, um mapeamento de todas as comunidades terapêuticas que são financiadas pelo governo federal. É hora que clicar, por exemplo, numa comunidade terapêutica no interior de São Paulo, no interior do Paraná, Goiás, Acre, vai encontrar ali, então, o endereço da comunidade terapêutica, quantas vagas que são ofertadas, que tipo de vaga é, se é vaga, por exemplo, para adulto, masculino, feminino, mãe nutriz, que é aquela mãe que está acolhida junto com o seu bebê, se lá tem vaga para adolescente, então pode ir lá nesse endereço que eu passei. Na hora que clicar na comunidade terapêutica, você vai ter lá informações sobre o número de vagas, sobre o tipo de vaga, sobre informações sobre o endereço. Então, essas informações hoje são ofertadas para a população, para que as pessoas possam, então, buscar o acolhimento nesses locais. Isso é importante também para que nós possamos dar transparência a essa política pública. Inclusive, lá há informações de quanto de recurso o governo federal aporta para aquela entidade, para que ela possa oferecer, então, para a população como um todo, o tratamento gratuito. Lembrar que nessas vagas que o governo federal financia, para a população, o tratamento é absolutamente gratuito. Perfeito. Luiz Fernando, com a sua experiência toda de amor exigente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre comunidade terapêutica também, como alguém que conhece de perto. Funciona? Claro que funciona e eu sou suspeito para falar porque eu tive o meu filho e a minha irmã salvos por uma comunidade terapêutica. E eu penso que é o tratamento que deve ser o primeiro a ser pensado pela família. E há um casamento perfeito entre amor exigente, família e tratamento em comunidade terapêutica. Porque as famílias, num primeiro momento, pensam assim, puxa, mas comunidade terapêutica tem que ser um tratamento onde o dependente químico queira se tratar, onde ele diga sim, eu vou me tratar. E a família diz, mas neste momento ele não está querendo se tratar. Aí é que entra as reuniões do amor exigente, porque a família vai fazer um trabalho para que o dependente químico queira se tratar. O trabalho vai ser através de perdas, vai ser através de mudanças de comportamento na família, parar de facilitar, parar de dar dinheiro, parar de comprar a droga. Às vezes há famílias que saem para comprar drogas para os filhos não sofrerem consequências. Então, quando a família começa a causar perdas no dependente químico, ele vai acabar aceitando. Foi assim comigo, foi assim com a minha família. Num período de 8 meses, 1 ano, o meu filho quis fazer tratamento numa comunidade terapêutica. Maravilha. Só para aproveitar, essa é uma questão importante, né, que o senhor não está nos trazendo e que você também nos apresentou aqui, que é esse trabalho conjunto entre as várias entidades, as várias instituições que têm realizado ações para a recuperação
das pessoas com dependência química. No governo federal, nós temos apostado bastante nesse trabalho, então, conjunto entre essas várias entidades. Tanto é que muitas comunidades terapêuticas recebem, por exemplo, grupos e voluntários de amor exigente para que, durante o processo de acolhimento, de tratamento das pessoas nessas entidades, para que as famílias também sejam trabalhadas, né? Para que as famílias também possam passar por um processo de recuperação junto com a pessoa que apresenta dependência química. Isso é muito importante porque, depois do acolhimento, essa pessoa vai voltar, né, enfim, para a comunidade, vai voltar para suas casas, depois de alguns meses de recuperação nas comunidades terapêuticas. É importante que a família, então, esteja engajada nesse processo de recuperação, que vai, obviamente, além do período que o indivíduo ficou acolhido na comunidade terapêutica. Então, nós temos trabalhado com entidades como Amor Exigente, mas outras entidades também que trabalham nessa perspectiva do trabalho com mútua ajuda e suporte familiar, como, por exemplo, a Pastoral da Sobriedade, como, por exemplo, a Cruz Azul no Brasil. São entidades extremamente importantes. E, além disso, nós também estamos desenvolvendo um trabalho em conjunto com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, os grupos anônimos que trabalham com suporte familiar, como o Al-Anon, o Nar-Anon. Então, tem sido cada vez mais comum e o governo federal tem incentivado isso, que esses grupos de apoio familiar, esses grupos de mútua ajuda também estejam presentes na comunidade terapêutica, nesse processo de recuperação das pessoas e também nesse processo de recuperação das famílias. Então, esse trabalho tem sido cada vez mais realizado e mais incentivado pelo governo federal. Perfeito, porque em relação à dependência química, a gente vive uma guerra, né? E na guerra a gente precisa de união. Eu fico muito contente de perceber que o governo federal está tendo um bom entendimento do que é essa doença. É uma doença que afeta o dependente químico, mas toda a família. E se não tratar todo mundo, a coisa não vai continuar boa, né? Vai continuar desandada. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês, vou abrir para a participação dos nossos telespectadores e eu volto já já, tá bom? É a nossa hora agora, hein? Manda sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Doutor Quirino e Luiz Fernando Calduro já em 2 minutinhos respondem a questão. Vamos liberar para as perguntas? Vamos, Cláudia. Eu gostaria de reforçar a questão de como eu gosto de comunidade terapêutica e como eu penso que é um instrumento extraordinário para a recuperação. Quando o meu filho entrou numa comunidade terapêutica, Padre Haroldo, que era então o presidente lá da comunidade na época, disse assim: vou transformar seu filho em um cavalheiro. E ele transformou, porque a comunidade terapêutica tem este olhar de mudança de comportamento, de aumentar a espiritualidade, não religiosidade, mas a espiritualidade do dependente químico e do familiar que está zerada neste momento. Então, eu até penso, e eu vou arriscar aqui na frente, talvez, da maior autoridade aí que nós estamos tendo no momento de dependência química, que é o Dr. Quirino, a dizer o seguinte: se num primeiro momento o seu familiar está correndo um risco de vida ou está expondo a sua família a um risco de vida, e você não tiver tempo de fazer todo este processo dele desejar e querer um tratamento, você deve fazer, sim, uma internação involuntária, num primeiro momento. Mas eu diria que após este primeiro momento, ou seja, quando houver terminado este risco, eu penso que ele deveria ser transferido para uma comunidade terapêutica, para se transformar num cavalheiro ou numa dama. Se eu te falei bobagem, por favor, me corrija, doutor Quirino. Não, é isso mesmo. É interessante, né? Só para nós conversarmos um pouco sobre essa diferença entre comunidade terapêutica e uma clínica, por exemplo, especializada no tratamento de pessoas com dependência química. A comunidade terapêutica, o acolhimento é obrigatoriamente voluntário, ou seja, então o indivíduo que apresenta o problema com o uso de drogas, e aí nós estamos falando de todas as drogas, álcool, cocaína, crack, maconha, enfim. Então, essa pessoa, ela é acolhida nesse espaço, na comunidade terapêutica, mas o acolhimento, então, é obrigatoriamente ela precisa querer voluntário. assinar Exatamente. que ela está de acordo. Perfeitamente. E do mesmo jeito que ela entra de maneira voluntária, ela também sai de maneira voluntária. Ou seja, se depois de um tempo, essa pessoa acolhida, ela decide por si que ela quer abandonar o tratamento, por exemplo, também é
ofertada para ela essa possibilidade. É óbvio que o que se espera é que ela cumpra todo o acolhimento. Em geral, o acolhimento é um acolhimento por um período maior, em geral por alguns meses, para que essa pessoa realmente possa ser trabalhada e para que quando ela saia, a chance de recaída é muito pequena. Entretanto, em situações em que a pessoa está numa situação, numa situação de risco, ou risco para si, ou risco para as pessoas que convivem consigo, risco para outrem, nessas situações, então, muitas vezes é necessário uma intervenção involuntária, contrariando a vontade daquela pessoa. Entretanto, é importante também ficar claro aqui para a audiência, é que a internação involuntária, por mais paradoxal que possa parecer, apesar de ela contrariar a vontade do indivíduo que apresenta dependência química, ela acontece justamente para salvar a vida daquela pessoa, para salvar a vida das pessoas que estão convivendo com aquela pessoa que está num quadro grave e que, por conta da gravidade do seu quadro, já não consegue mais tomar decisões de maneira autônoma e começa a se colocar em risco, começa a colocar em risco outras pessoas. Então, uma internação involuntária é justamente para garantir o direito daquela pessoa, direito à vida. Direito à vida. Depois, uma vez melhorando aquela situação, enfim, o indivíduo não apresentando mais aquele quadro agudo que o coloca em risco, que coloca outras pessoas em risco, aí nós temos trabalhado cada vez mais, nós também estamos realizando um trabalho cada vez mais próximo de entidades que trabalham com tratamentos involuntários, como as clínicas, por exemplo, para que depois, o indivíduo saindo daquele quadro mais agudo, que justamente que ele possa ser encaminhado para uma comunidade terapêutica. Uma terapêutica trabalha, realiza suas atividades baseando-se em alguns princípios. Então, por exemplo, o primeiro deles é a convivência entre os pares. Isso é muito importante, porque o indivíduo ele acaba aprendendo a como lidar com situações corriqueiras do dia a dia, ele aprende a como lidar com situações difíceis, com situações agradáveis, ou seja, ele desenvolve habilidades sociais. Isso é muito importante, isso ajuda muito depois que o indivíduo sai da comunidade terapêutica, para evitar situações de recaída. A comunidade terapêutica ele vai trabalhar a raiz do problema, né? Isso, então trabalhar essa convivência com os pares é muito importante. Um outro tipo de trabalho também é o desenvolvimento da espiritualidade, né? Então, o indivíduo se autoconhecer, essa questão é muito importante dentro do trabalho da comunidade terapêutica. Um outro aspecto é o trabalho que é realizado para promover a abstinência do indivíduo. Então, na comunidade terapêutica, o indivíduo fica acolhido e todo o período que ele fica lá dentro, ele fica sem usar a substância. E isso é uma coisa muito interessante, porque existem vários trabalhos científicos que mostram que quanto mais tempo o indivíduo fica abstinente, ou seja, sem usar droga, diminui a chance de recaída. Ou seja, se o indivíduo fica 1 mês sem usar droga, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou seja, vai diminuindo a fissura, vai diminuindo aquele mal-estar que a falta da droga causa nele. Então, quanto mais tempo que ele fica abstinente, melhor é para diminuição de chance de recaída. Uma outra questão importante também é que, dentro da comunidade terapêutica, o indivíduo também aprende a lidar com situações, para que quando ele sair de lá, ele aprender a lidar com situações que possam favorecer a recaída. Ou seja, ele aprende a como se manter abstinente. Essa é uma outra coisa importante também. Prevenção à recaída. E, por fim, na comunidade terapêutica, quando o indivíduo está lá acolhido, também são realizadas atividades focadas no trabalho. O trabalho como terapia, ou seja, que a gente chama de laborterapia, ou seja, o indivíduo trabalha quando ele está acolhido na comunidade terapêutica, para que, então, ele possa utilizar o trabalho como uma terapia, né, para a sua situação. E o trabalho também é utilizado para ajudá-lo no período que ele estiver saindo de lá. Ou seja, é importante que quando ele está acolhido numa comunidade terapêutica, muitas pessoas que lá estão acolhidas não têm profissão, não têm, enfim, nunca passaram por um processo de trabalho efetivo. Então, lá dentro, o trabalho também, além de terapia, além da laborterapia, o trabalho também é utilizado com vistas à sua ressocialização. Né? Então, essa também é uma outra questão importante na comunidade terapêutica. Então, a comunidade terapêutica é uma unidade que trabalha o indivíduo e trabalha também
a sua família. Da importância, então, que a gente tem trabalhado cada vez mais da aproximação da comunidade terapêutica com as entidades que trabalham com as famílias dos acolhidos. Maravilha. Porque É senão, isso. Cláudia, o trabalho interno feito lá. sai da comunidade terapêutica, chega em casa e encontra um hotel 5 estrelas, onde ele Aí não tem que desanda cooperar, tudo, né? onde ele não tem que trabalhar, e aí... Tem que estar todo mundo em congruência. Vamos para as primeiras perguntas. Vamos. Aqui na tela, vamos colocar já a primeira delas. Cadê? A primeira pergunta, Paulo César, está aqui atrás. Descobri que minha filha de 25 anos está fazendo uso de cocaína. Propus a internação, mas ela é muito resistente. Começamos um tratamento com psiquiatra, mas ela não demonstra interesse em mudar, nem deixar o vício. Ela está com a aparência debilitada e emagreceu muito. O que a gente pode falar para ela? Nesse caso, já é um caso de internação compulsória? Para a família, num primeiro momento, a resposta única é sempre do amor exigente, que é: família, vá a um grupo para entender a doença da sua filha e para que vocês possam começar a tomar atitudes e, inclusive, reconhecer o momento que ela está. Porque se ela já tiver um momento crítico, a resposta seria a sua sugestão, né, Cláudia? Agora, precisa ser analisado, precisa ir ao grupo de apoio. Ok. Num caso como esse, se ela não quer tratamento, a comunidade terapêutica não vale, né, doutor Quirino? Não, a comunidade terapêutica é uma entidade cujo acolhimento é necessariamente voluntário. Mas essa dica que o Luiz Fernando está nos dando é muito importante. Muitas vezes a família começa a ser trabalhada para que a família possa ajudar a pessoa que está apresentando o quadro de dependência química. É isso que vai fazer a diferença. Esse é um processo muito importante. Agora, obviamente que em situações em que a pessoa que apresenta dependência química está se colocando em risco ou colocando outras pessoas do seu convívio em risco, aí obviamente que cabe uma intervenção involuntária. Próxima pergunta na tela. Maria do Carmo, posso obrigar meu filho a um tratamento de dependência química sem ele aceitar? O que posso fazer se ele se negou o tratamento na minha frente e na frente do psiquiatra? Então, novamente, né, assim, a internação involuntária, né, assim, abordagens terapêuticas involuntárias cabem, inclusive, só para ficar claro, hoje existe previsão legal para isso. No ano passado, no dia 5 de junho, mais precisamente, no ano passado, foi publicada a Lei 13.840, que inclusive nós, da nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, nós trabalhamos de maneira efetiva junto ao Congresso Nacional, mais especificamente junto ao Senado Federal, para aprovação dessa lei. É uma lei de autoria do ex-ministro Osmar Terra. E essa lei 13.840, do ano passado, de 2019, coloca a possibilidade da realização de internações involuntárias. Mas, para esses casos, o indivíduo que apresenta um quadro clínico agudizado, quadro clínico grave, e por conta disso, então, ele perdeu a possibilidade de tomar decisões autônomas, e aí, por conta disso, ele começa a se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Nesse tipo de situação, então, não só pode, mas como deve ser realizada a intervenção involuntária, que é para salvaguardar a integridade do indivíduo com dependência química e também daqueles que convivem com ele. Muito bem. Próxima pergunta. Eliana Souza, descobri que meu filho está usando maconha, ele só tem 23 anos. Como devo conversar com ele? Sinto que preciso ajudá-lo, mas ele está muito ignorante. Então, aí é uma questão de realmente você se posicionar a respeito do que você pensa e do que você quer para a sua família. Eu penso que, neste momento, o diálogo não funciona muito. É necessário uma exposição da família sobre o que ela pensa, qual é a regra da família, porque os argumentos do usuário, eles são muitos e eles estão muito bem informados. Então, fica um tiroteio desnecessário. É necessário, sim, se ele é dependente de você emocionalmente, financeiramente, você determinar as regras da sua casa. E eu penso que numa regra as regras na casa de uma família funcional devem conter não se use drogas. Não se use drogas. E aí, para você retomar isso, vou falar agora de amor exigente, que eu conheço bastante, precisa ir para o grupo. Porque talvez você já tenha perdido sua autoridade como mãe, né? Talvez você e o seu filho batam boca de igual para igual. Lá no grupo você aprende que existe uma diferença muito grande, você volta a ser autoridade na sua casa e fica mais tranquilo colocar essas regras. Não fique só. Numa situação como essa, vai voando para um grupo que você vai ser ajudada, viu?
Nosso tempo já está acabando, mas aí eu queria dar mais uma palavrinha para vocês. Só para aproveitar essa questão, Cláudia, e para a sua audiência como um todo, a gente fala especificamente sobre o uso da maconha. Durante muito tempo, infelizmente, tem ocorrido no Brasil um movimento pró-legalização da maconha, pró-liberação da maconha. Ou seja, tem se banalizado o uso dessa droga, que é muito, muito prejudicial para as pessoas. Nós sabemos que quanto mais precoce o uso, quanto maior a quantidade de uso de maconha, mais efeitos nocivos, mais efeitos negativos o uso da maconha pode causar para as pessoas. Maconha é um fator de risco já consagrado para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos graves, como, por exemplo, quadros psicóticos, como esquizofrenia. São quadros que não têm cura. Maconha é um fator de risco importante para o desenvolvimento de problemas cognitivos, como, por exemplo, problemas de memória, problemas a longo prazo. Maconha é fator de risco para depressão, para ansiedade. Tem um estudo muito importante mostrando que maconha é fator de risco para suicídio. Maconha aumenta a chance não só de problemas para o indivíduo ou para a sua família, mas problemas sociais. Pessoas que usam maconha têm uma chance maior de se envolverem em acidentes automobilísticos, por exemplo. Enfim, então tudo isso para ficar claro aqui, para a gente aproveitar esse espaço, esse momento do seu programa, para nós falarmos com a população que maconha é uma droga extremamente grave. Maconha não pode ser banalizada. Infelizmente, o que tem acontecido na população é uma diminuição da percepção de risco. As pessoas têm percebido na maconha cada vez menos risco, o que é um equívoco total. Então é importante que as pessoas se atentem para a gravidade do uso dessa substância. Certíssimo. O doutor Quirino, ele fala com a experiência de secretário nacional de acolhimento e prevenção às drogas, mas também como médico, né? Médico psiquiatra, que entende do assunto. E a gente precisa de informação assim, de qualidade, para quando você precisar conversar com qualquer pessoa, você tem a base. Então, não fique só no Grupo de Amor Exigente, você vai aprender muito sobre essa e outras drogas e sobre como você deve se comportar e como é que deve ser a conversa e a atitude aí na sua casa. Luiz Fernando falou um termo que é interessante, a gente tem ouvido falar bastante na última década, que é a família funcional, né? E às vezes a gente fica se questionando, será que minha família é funcional? É a gente pensar, será que minha família funciona direito? Pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, ou tá tudo meio bagunçado? Vá para um Grupo de Amor Exigente para você colocar ordem nessa casa que é tão preciosa para você, eu tenho certeza. Amor Exigente está no site www.amorexigente.org.br. Você entra através do site, coloca a sua região, você vai descobrir qual é o grupo mais próximo. Eu queria mais uma vez o site do Ministério da Cidadania. www.mds, M de Maria, D de dado, S de sapo, .gov.br/OBID, O, B de bola, I, D de dado. Lá você vai no ícone Senapred e lá vai ser encontrado, então, o mapeamento de todas as quase 500 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Lá as pessoas, então, vão poder encontrar uma comunidade terapêutica mais perto da sua residência. E gratuita, olha só. Telefone 1932522630, WhatsApp do Amor Exigente 19984498044. Eu quero agradecer, sintam-se abraçados, força, fé e alegria. E medo de nada, só amor. Só amor, e amor também significa responsabilidade. E cuidado. Né? Cuidado, responsabilidade, é isso aí. Obrigada, meus queridos. Obrigado.